No último vídeo que eu gravei, respondendo ao comentário de um seguidor aqui do canal, eu refleti sobre o inferno e no que ele realmente consiste, de acordo com uma interpretação correta do que está na Bíblia, sobretudo a partir do Evangelho de Cristo Jesus. E nesse vídeo aqui eu gostaria de acrescentar algumas considerações. Porque nesse vídeo anterior, e que eu te convido a ver, eu inclusive criei ali uma playlist sobre o inferno, porque esse é um dos temas que a religião mais explora como forma de ameaçar e condicionar o comportamento das pessoas pela via do medo. Então eu creio que cabe reflexões e uma devida orientação de acordo com o espírito do Evangelho. E esse é o propósito dessa playlist que eu criei aqui no meu canal e desses vídeos que eu estarei falando sobre esse tema. E nesse primeiro vídeo eu quis deixar claro que inferno não é um lugar para onde se vai. É uma qualidade de ser na qual a gente se torna. Porque lugar é uma especificidade que define o espaço nessa dimensão. Mas no mundo espiritual, que não é caracterizado pelo espaço, logo não existe lugar. Trata-se de uma realidade. E se tudo quanto Jesus associou a essa qualidade de ser tem a ver com tormenta, para haver tormenta precisa haver um sujeito que possua uma consciência de si. Porque, como eu disse, coisas inanimadas não sofrem, não entram em tormenta. Apenas quem possui uma consciência, um ser. E é esse ser que, a depender do que ele alimenta, do modo como ele vive e das coisas que ele acredita, ele poderá produzir tormenta ou ele poderá produzir o paraíso em si. Porque todas as imagens utilizadas na Bíblia, tanto para se referir a paraíso, quanto para se referir a tormenta, são analogias. Analogias que se utilizam de simbolismos que estão aqui, que fazem parte dos nossos códigos interpretativos, para que a gente tenha um vislumbre de entendimento sobre uma realidade que não tem qualquer comunicação com os nossos sentidos aqui no espaço-tempo, ou seja, aqui nessa dimensão. Mas eu sei que isso é um caldo grosso demais para algumas pessoas entenderem. Isso porque lá no vídeo já tinha um rapaz lá dizendo: então se inferno não existe, paraíso não existe. Aí cansa, né? Porque não alcança. Então, para você que não alcança, tá? Inferno é um lugar. Tem até CEP, tá? Tem endereço e CEP, o inferno, tá? Segue nessa direção. Eu tô aqui querendo fazer uma proposta para quem consegue visualizar o que eu estou dizendo. Por exemplo, a nossa própria percepção sobre essa realidade, aqui, nossa, que nós estamos nessa dimensão, ela é limitada. Tínhamos a presunção de ter uma compreensão daquilo que nos cerca através da física newtoniana, até vir Einstein propor a teoria da relatividade e se desdobrar pela mecânica quântica. Dali foi descoberta uma realidade muito mais profunda e muito mais complexa. E na complexidade dessa realidade, os cientistas, sobretudo na área da física, estão compreendendo o quanto que aquilo que nos cerca é incompreensível. Recomendo a leitura, por exemplo, de livros de Carlo Rovelli, 7 breves lições sobre a física, ou A realidade não é o que parece. Inclusive, nesse vídeo, ele demonstra empiricamente como que passado, presente e futuro é apenas uma ilusão da nossa percepção sobre o tempo. Então perceba que o quanto a gente já descobre a nossa própria relatividade de compreensão sobre uma dimensão que interage diretamente com os nossos sentidos, o que dirá de uma dimensão que não tem comunicação direta com os nossos sentidos. Portanto, em se falar sobre inferno, a nossa compreensão aqui, ela só se dá por intermédio de metáforas e simbolismos. Mas ele é real, ele possui realidade, não no que diz respeito a um lugar, mas a uma qualidade do ser no qual a gente se torna. E Felipe, levando isso em consideração, isso tem implicações sobre a nossa compreensão, sobre a nossa maneira de entender e conduzir a nossa espiritualidade? Sim, claro que sim. Por exemplo, compreender que o inferno para além de um lugar para onde se vai, é um ser no qual a gente se torna, a partir daquilo que a gente alimenta e acredita, meu Deus, isso muda tudo. A começar descartando o modus operandi da religião dos homens. Porque a religião dos homens, ele pauta a sua ideia de inferno como um lugar para onde a gente é enviado como castigo, porque a gente desobedece os critérios e as doutrinas que eles estabelecem. Isso tudo fica desconstruído. Porque o que fica ressaltado, por exemplo, são os ensinamentos que Jesus deu, como lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, quando Jesus ensina que o que contamina as pessoas não é o que sai, não é o que entra na boca, não é o que entra em contato com a pessoa, mas sim o que sai da boca da pessoa, porque procede do coração. Jesus, ele tira a ênfase do comportamento em si como sendo preditivo de algo certo e errado, e ele traz
a luz, o foco da coisa para a qualidade do coração. Porque é de lá que procedem a inveja, a porfia, o ciúme. Logo, entendendo a realidade por essa ótica, a gente entende que podem ter pessoas com toda a aparência da beleza e da bondade, mas que vivem em hipocrisia. E podem haver pessoas com toda a aparência do que seja moralmente recriminável, mas possuem um coração sincero e potencialmente bom. Então nós estamos falando de uma realidade muito íntima, cuja essência da verdade só o próprio sujeito e Deus conhecem. Mas isso, obviamente, é algo terrível para a religião, porque sobre isso a religião não consegue legislar, né? Para todos os efeitos, para a religião, ela quer estabelecer os comportamentos como critério, porque em cima disso ela consegue determinar quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Você veja, por exemplo, em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, quando Jesus fala sobre o Geena, e que na nossa tradução bíblica ficou definido como a palavra inferno. O contexto, quando Jesus entra nesse tema, ele fala sobre: se os teus olhos te escandalizarem, arranca-o e lança-o para longe de ti. Se os teus pés te escandalizarem, arranca-o e lança-o para longe de ti, porque mais vale entrar no reino manco do que ir com as duas pernas lá para o Geena, lá para a tormenta. Perceba que a metáfora que Jesus utiliza tem a ver com o ser. Se algo tão ataviado ao seu ser, embora tão visceral, te leva a tropeçar e a cair, arranca-o. Porque melhor é a sensação de caminhar manco ou parcialmente cego, mas ir na direção da luz e da pacificação, do que possuir uma suposta e ilusória sensação de completude, mas caminhar na direção da tormenta. Então, se você for captar o espírito da mensagem, é esse. Mas a religião, ela vai estar sempre versando em doutrina naquilo que Paulo denuncia lá na sua epístola aos Colossenses, no capítulo 2, aqui no versículo 20. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, ainda vos sujeitais a ordenanças do tipo: não manuseieis istos, não proves aquilos e não toques aquilo outros, segundo os preceitos e doutrinas de homens. Sim, a religião trabalha com esse aspecto, e para trabalhar com essas categorias, inferno precisa ser um endereço para onde você vai, independente da qualidade do seu coração. Portanto, minha gente, independente da sua roupa, independente do que você come, do que você bebe, independente dos lugares que você frequenta, procura perscrutar se no seu coração o que prevalece é o ódio ou é o amor, é o egoísmo ou a bondade, é a reclamação e a queixa ou a gratidão e o contentamento, se é a iniciativa vingativa e rancorosa ou se é a benignidade e a justiça. Sim, porque nisso nós estamos falando de frutos do Espírito. Nisso nós estamos falando daquilo que tem potencial de cultivar e produzir o paraíso em nós ou a tormenta em nós. É para pensar, gente boa. Paz e luz, meus amigos e amigas.